Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo oficialmente sobre algum conteúdo, sobre alguma coisa que eu li. E... ok, bom, vamos lá. Hoje então eu resolvi fazer uma resenha barra informativo sobre dois livros clássicos brasileiros que eu li nos últimos tempos. O primeiro deles é ali da era romântica e o segundo do movimento literário naturalista. Esses dois livros, um eu li em janeiro, que foi o Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Azevedo. E o segundo é o Cortiço, a principal obra naturalista brasileira, do Aloysio Azevedo. Eu acho que talvez seja Manuel Antônio de Almeida. Agora pensando bem, acho que é isso. Então vamos lá. Antes de começar a falar dos livros propriamente ditos, eu quero falar um pouco sobre o movimento literário em que eles estão inseridos, o contexto da época. Não que eu seja um estudioso sobre isso, eu dei uma buscada realmente só para me situar em como essa obra ia ser apresentada e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro, a obra do Manuel Antônio de Almeida. A Memórias de um Sargento de Milícias, ela está envolvida no romantismo, ela foi datada acho que de 1858, então é o auge do romantismo. E o romantismo, pelo menos no Brasil, ele vem como uma forma de ir contra, né, um momento pós-independência. Aqui no Brasil, ele teve esse caráter, não só no Brasil, eu imagino, mas ele teve esse caráter de trazer os ideais da sociedade burguesa. Diferente de alguns movimentos que vieram antes, ele traz, né, as características, os pensamentos, os ideais burgueses da alta sociedade, da classe mais dominante. E o engraçado é que esse livro, né, o Memórias de um Sargento de Milícias, ele é um ponto fora da curva. Os estudiosos literários falam que esse é um livro que, no auge do romantismo, mesmo no auge do romantismo, ele vai contra alguns ideais românticos. E classificam esse livro como romantismo destoante e tudo mais. Então, no romantismo, tem 3 pontos principais, que seriam o casamento, a religião e a nação. E esses 3 pontos estão presentes no livro, né? A gente acompanha nesse livro a história do Leonardo, que é filho do Leonardo Pataca, e a gente acompanha a vida dele desde muito novo até aos finalmente. O romantismo ele também tem essa característica de ver pela emoção. E no livro do Manuel Antônio de Almeida, a gente percebe isso por acompanhar a história de um personagem desde muito cedo até assim, a maioridade, até, né, cumprir esses 3 objetivos principais ali do livro, que seriam então o casamento, a religião e a nação. Ele passa por momentos que envolvem a religiosidade, Deus, a igreja, então cumprindo isso a parte da religião. Ele passa por romances, né, já que estamos numa era romântica, trazendo sempre o ideal de romantismo, né, da época, de 2 pessoas, principalmente homem e mulher, casal heterossexual. E a nação também, né, ele vem a se tornar militar, né, e isso é interessante, porque a gente passa pelos 3 pontos principais do romantismo dentro da vida de um personagem. O que é interessante nesse livro também é que, como eu já falei, ele destoa um pouco das histórias românticas, trazendo esse personagem que, na verdade, não é um herói. Geralmente, no romantismo, os personagens principais, eles são vistos como heróis, né, trazendo aí a jornada do herói, provavelmente, mas esse é um anti-herói. Ele tem os defeitos, ele tem características muito únicas e muito reais. E isso, o que eu percebi desse livro, apesar da era literária, do movimento literário ser o romantismo, é que ele pode até ser considerado assim, conhecido melhor, identificado melhor, talvez pelo naturalismo, que é um movimento posterior, que é um movimento que nasce junto aqui no Brasil no mesmo ano do realismo. Então o realismo e o naturalismo vêm juntos, agora trazendo uma verdade menos romântica, né? Os ideais românticos, eles são os ideais românticos, objetivos, que a sociedade burguesa gostaria que a sociedade como um todo fosse apresentada. Já o realismo e o naturalismo, eles vêm contra esses pensamentos e vêm trazendo outros pontos, sabe? O realismo, por exemplo, ele é mais feito, mais caracterizado para falar sobre a sociedade burguesa. Então ele denuncia a burguesia, os erros. O naturalismo, ele é mais escrachado e mais das pessoas reais, né? As pessoas de baixas classes. O naturalismo, então, a obra principal aqui no Brasil é o Cortiço, e ele se caracteriza de três formas, né? Ele mostra que o homem, ele é produto do meio, da raça e do momento. A raça é uma parte
um pouco pesada apresentada nesse livro. Ler sobre as questões de raça presentes no Cortiço. As principais características do naturalismo é que ele traz o homem como um produto. E esse produto, o homem, ele é um produto de três meios, né? O meio, onde ele está, a raça e o momento em que ele se encontra. Esses três aspectos, né, que caracterizam o homem, que fazem o homem ser quem ele são muito presentes no Cortiço. E assim como uma outra característica muito forte do naturalismo é o sexo. Falar sobre sexo, colocar o sexo como pauta do assunto e tratar o homem, e acho que nesse caso até a mulher também, como seres naturais. Então, basicamente conhecem, apresentam os personagens pelo instinto sexual. E nessa época, né, a homossexualidade muito não difundida ainda, muito difícil de ser colocada e assim. Então, o Cortiço traz algumas quebras, principalmente para aquela época, que foram importantes. Tanto é que é um clássico até hoje. E apresentado para diversas questões de vestibulares e etc. Bom, agora o que eu achei do Cortiço, o que eu tenho a dizer sobre ele. Eu gostei muito da obra, eu dei 4 estrelas. É uma obra que traz uma realidade muito diferente da que a gente está inserido hoje em dia, uma vez que a gente conseguiu avançar em diversos aspectos. Mas é uma obra triste, principalmente por trazer, para mim foi triste, por trazer o homem como esse produto dessas 3 pilares, né? Que é o meio, a raça e o momento. Então esses 3 pilares me incomodaram muito, principalmente a questão racial presente no livro. É realmente complicado a gente conhecer e ver que antigamente, né, as coisas eram realmente muito piores do que a gente está hoje, mas a gente ainda tem muito que conquistar. E no Cortiço eu gostei também dos personagens, como são apresentados. Para quem não sabe, o Cortiço é pro fruto de um sovina, basicamente. Os personagens, tanto no romantismo do Manuel Antônio, quanto no Cortiço do Aloysio Azevedo, eles são colocados quase como sem personalidade, sabe? Eles são colocados como características. Então tem a safada, o boêmio, e assim sucessivamente. Então o sovina, ele é o João Romão, ele cria o Cortiço e começa a ganhar dinheiro com ele, né? E dentro do Cortiço vão viver diversas personalidades, e essas personalidades fazem a história acontecer. Mas o Cortiço, como ele mesmo, já é um personagem da história. A gente vê que ele, quando criado, tem um ideal, tem uma certa organização, e ao final do livro ele tem uma organização diferente. O Cortiço é uma obra muito interessante de ser lida, realmente importante a gente passar a refletir e encarar essas realidades, mesmo que vistas com outros olhos não atuais. Nos 2 livros, uma coisa me incomodou, que é essa visão mais contemporânea minha, né, de não ser uma literatura tão fácil, apesar dos 2 serem considerados obras mais acessíveis à população, eu ainda não achei a leitura tão agradável de ser lida hoje em dia. A história do Leonardo, no Memórias de Sargento de Milícias, por exemplo, não me conquistou durante todo o tempo. Então teve partes que eu gostei muito, que eu ficava muito atento, e outras que eu deixei, que eu basicamente parava e começava a refletir sobre a minha vida. Assim como no Cortiço. Eu acho que eu gosto de ler esses livros clássicos, porque muitas vezes eu sei que eu não vou conseguir entender tudo dele, mas eu vou conseguir entender aspectos relacionados ao que eu tô vivendo, aos meus dias, aos meus ideais atuais. Ainda assim, eu gostaria de dizer que eu gosto muito de ler clássicos, talvez eu considere a ideia de trazer falando mais sobre outras obras aqui. É bem divertido conhecer outros aspectos, outras visões, outros momentos, e eu gosto muito de literatura, ainda que eu não tenha sido um aluno tão exemplar, principalmente nessa disciplina, mas eu gosto muito, sou muito curioso com o tema e gostaria de aprender cada vez mais. Eu acho que a leitura é a melhor forma de eu conhecer, eu tô vendo o mais puro daquele movimento literário. Bom, o que eu tinha pra falar era isso. Se você viu até aqui, deixe seu like, deixe nos comentários se você já leu algum desses livros. Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau! Parou? Não.